O que faria alguém arriscar a própria vida por pessoas que nem conhece? Hoje a gente vai mergulhar fundo no que é liderança sacrificial, contando a história incrível e super inspiradora do Dr. Barlow. E já começamos com essa pergunta, né? O que de fato define um líder de verdade? A resposta, olha, talvez esteja em um dos maiores exemplos de sacrifício que a história da medicina já viu. Para entender essa história, a gente precisa voltar no tempo. Imagina só, Shaoxing, na China, bem no comecinho do século XX. O cenário era terrível, uma praga mortal sem nenhuma cura conhecida, simplesmente varrendo a população. E é aqui que tudo começa. No meio de uma praga devastadora na China, um único médico se vê de frente com uma crise que parecia impossível de resolver. E no centro de toda essa confusão estava ele, o Dr. Claude H. Barlow. A fonte descreve ele como um missionário, médico bem modesto, mas que tinha uma qualidade fundamental, o autodomínio. E essa característica, acredite, foi a chave para tudo o que aconteceu depois. E o tamanho do desafio era assim, absurdo. Não era só uma doença estranha e mortal se espalhando. A cura, ninguém fazia a menor ideia de qual era. E para piorar tudo, não existia nenhum laboratório na região para ajudar na pesquisa. Ele estava literalmente no escuro. Bom, com um problema desse tamanho, o Dr. Barlow percebeu rapidinho que só ficar observando não ia levar a lugar nenhum. Ele precisava de um plano radical, que fosse muito além do convencional. A primeira parte do plano dele era bem metódica, super científica. Ele estudou centenas de casos, anotou tudo em cadernos, conseguiu isolar os micróbios da doença num tubo de ensaio e, com isso em mãos, partiu para os Estados Unidos para achar a cura. Parecia lógico, né? Só que aí vem o grande porém. Pensa bem, como é que ele ia garantir que um hospital americano, superlotado com as próprias emergências, ia dedicar tempo e dinheiro para pesquisar uma doença desconhecida lá da China? Não tinha garantia nenhuma. E foi nesse momento que ele tomou uma decisão, assim, inacreditável. Um passo extremo para forçar uma solução. Ele decidiu que ele mesmo seria o laboratório. E isso nos leva ao ponto alto da história. Um corpo usado como laboratório. Um ato de autossacrifício que é quase impossível de imaginar e que mudou completamente o jogo. A partir daí, começou uma verdadeira corrida contra a morte. Ainda no navio a caminho dos Estados Unidos, ele se injetou com os germes vivos. Chegando lá, já muito doente, ele foi direto para o Hospital Johns Hopkins e se ofereceu como cobaia. Seus antigos professores tiveram que estudar o próprio aluno para encontrar a cura. Ele era o paciente e a chave para a solução, tudo ao mesmo tempo. E todo aquele sacrifício valeu a pena. A cura foi encontrada. E isso deu início ao próximo capítulo da história. O retorno para a China com a cura e a chance de salvar uma geração inteira. Depois de se recuperar, o que foi quase um milagre, o Dr. Barlow não descansou. Ele voltou direto para a China, levando o tratamento científico que finalmente ia dar um fim àquela praga que ele mesmo carregou no corpo. E o impacto disso foi gigantesco. As fontes dizem que ele salvou incontáveis pessoas daquela doença. O sacrifício de um único homem significou a vida de milhares. Mas a história não é só sobre a cura. A gente precisa entender a liderança por trás de tudo isso. Afinal, por que as pessoas o seguiram com tanta devoção? Quando perguntaram a ele sobre seu ato heróico, a resposta do Dr. Barlow foi essa: qualquer um faria o mesmo. Eu só estava na situação certa e tive a oportunidade de oferecer meu corpo. Uma humildade que é tão extraordinária quanto o que ele fez. E é exatamente essa combinação, sabe? Suas ações heróicas e essa humildade incrível, é isso que explica por que as multidões o seguiram sem pensar duas vezes. Não era só sobre o que ele fez, mas sobre quem ele era. Então, se a gente fosse resumir a essência da liderança dele em 3 pontos, seriam estes: amor sacrificial, um autodomínio que o guiou em cada passo e uma humildade genuína. No fim das contas, a grande lição é essa: o tipo de líder que realmente atrai seguidores, que inspira confiança de verdade, é aquele que está disposto a arriscar tudo pelo bem dos outros. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente refletir um pouco. Esse tipo de liderança baseado em sacrifício de verdade e humildade ainda tem espaço no mundo de hoje?